vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei ao Filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei ao Filho de Davi e ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Prosseguimos então com a programação manancial desta semana, com muita alegria. Nós estamos hoje falando sobre verdades, não é? Verdades manifestadas numa vida que está em harmonia, que está em unidade diante de Deus. Acabamos de ouvir e assistir um belo louvor, não é? Uma mensagem cantada. Nós damos aqui prosseguimento ao programa manancial desta semana e estamos aqui meditando na passagem bíblica que envolve aqui a nação de Israel, a nação eleita por Deus, a nação a quem Deus se revelou, a nação a quem Deus escolheu, elegeu para ser o seu povo, povo amado. E o momento histórico que nós estamos aqui focando se encontra no livro de Êxodo, não é? O livro da saída, né? O momento em que Israel sai do Egito, atravessa o deserto por um período de 40 anos e de forma muito específica, capítulo 17, verso 8 em diante, o momento em que os amalequitas, uma nação que agora se apresenta como adversária de Israel, eles então tentam barrar a jornada, né, o prosseguir
jornada israelita em direção ao deserto, em direção à terra prometida, Uma vez que eles então se manifestam opositores, a orientação de Moisés para os seus subalternos, para os seus auxiliares é a seguinte: por isso disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens, sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus, e o cajado, e o bordão estará na minha mão. Veja qual foi a atitude que Moisés decide tomar. Claro que orientado por Deus. Moisés era uma pessoa que falava com Deus face a face, diz as Escrituras. Era uma pessoa que fora constituída sob a liderança, ou para liderar a nação de Israel, sob a orientação de Deus. Moisés não se autoproclamou líder de Israel. Moisés, diz a Bíblia, estava apacentando o rebanho, as ovelhas do seu sogro Jetro, lá no Monte Moriá, no Monte Sinai. E ali então Deus fala com Moisés, se manifesta a Moisés por meio de uma sarça, não é? Um arvoredo, um arbusto que pegava fogo e não se consumia. E ali Deus então fala com Moisés. Inicialmente Deus diz: tira as sandálias dos teus pés, porque a terra que você está pisando é terra santa. Aonde Deus se manifesta é lugar santo, é lugar consagrado. E aí Moisés tira as sandálias dos pés, ele intenta olhar para o arbusto, para a glória de Deus, para contemplar esta visão extraordinária, transcendental, gloriosa. E aí Deus então fala com Moisés: você vai livrar o meu povo Israel da mão dos egípcios. Eu tenho ouvido o clamor dos meus filhos, né, dos israelitas. E aí, a partir dali, então, Moisés recebe o chamado, e agora nós vemos Moisés, então, conduzindo esta nação. Ele não se autoproclamou líder em Israel. Ele foi nomeado por Deus, ele foi escolhido por Deus, ele foi estabelecido como líder sobre esta nação pelo próprio Criador dos céus e da terra, pelo Senhor de todas as coisas. Por isso, todas as atitudes, decisões e ações pelas quais Moisés intentou realizar ou realizou, todas elas tiveram a chancela de Deus. Deus estava sempre com Moisés. Quando, por exemplo, lá nas pragas que foram enviadas sobre o Egito, nas pragas das rãs, das moscas, das águas que se tornaram em sangue, das úlceras, da morte dos primogênitos, enfim, todas as pragas, não é, que foram enviadas sobre a nação de Israel, Deus dava a ordem, Moisés simplesmente abria os seus lábios e as coisas aconteciam, não é? Numa ação sobrenatural de Deus, no sentido de tirar o povo do cativeiro, da servidão. E agora, quando então Amaleque se coloca como adversário, como opositor ao povo de Israel, eu fico aqui imaginando que esse rei, o Amaleque, aí, os amalequitas, eles não tinham muito noção do que estavam fazendo ou com quem estavam mexendo, né? Estavam mexendo com aquele povo ou com aquele líder do povo de Israel, que era o povo escolhido de Deus, que era um líder estabelecido por Deus. Na verdade, de forma muito natural, não é? De forma muito consciente, era loucura, né? Interferir aqui no meio da trajetória dos israelitas sob a liderança de Moisés. Então, quando ele vem fazer guerra, pelejar contra Israel, a ordem de Moisés foi muito tranquila, muito clara. Moisés estava muito tranquilo com relação a prevalecer sobre este inimigo, prevalecer sobre este adversário. Aliás, eu quero chamar a sua atenção, meu amado telespectador. Se você é uma pessoa de Deus,
que você tem convicção, teu nome está escrito no livro da vida, você entregou a sua vida para Jesus, você é aliançado com Deus, não tem força nesta terra, neste planeta, não tem força alguma que vai poder prevalecer sobre a tua vida. Se você está em aliança com Deus, se você está como Israel aqui, na vontade de Deus, caminhando para o alvo, caminhando para a conquista da terra, caminhando para aquilo que Deus havia determinado e estabelecido para que eles caminhassem. Se você está nesta condição, então você não precisa temer as adversidades, você não precisa temer os teus inimigos, aqueles que se levantam fazendo oposição sobre a tua vida. Na verdade, eles não sabem o que estão fazendo ou com quem estão lidando. Estão lidando com aquele que é servo de Deus, guardado por Deus, protegido por Deus, estabelecido na terra pela vontade soberana de Deus. E aí então Moisés, tranquilamente, ele diz, Moisés diz a Josué, escolhe homens, Josué, e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro e terei nas minhas mãos a vara de Deus, e terei amanhã sobre o outeiro nas minhas mãos